Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Mas abra sua Bíblia em Mateus, o capítulo 25. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar com você. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Diga alguém ao seu lado: a cada um segundo a sua capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, outra versão diz um buraco, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Diga comigo: ajustou conta com eles. Fala para o irmão ao seu lado assim, com a cara quase ameaçadora: ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22, né? Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, outra versão diz com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Diga comigo: servo mau e negligente. A tradução brasileira e a nova tradução da linguagem de hoje, ela usa a expressão preguiçoso em vez de negligente. A palavra que foi traduzida aqui como negligente, no original grego é okneros, que significa lento, indolente e para trás. Vem da palavra oknos, que significa hesitação. Eu fui buscar, só para a gente repensar a força da palavra, o significado da palavra negligente é aquele ou quem demonstra negligência, descuidado, desleixado, que age com lentidão, vagaroso ou também preguiçoso. Preguiçoso, você deve saber, aquele que tem preguiça. De acordo com o dicionário Hawais, ele pode ser também visto como alguém mole, desanimado e indolente. Indolente é outra expressão que aparece para essa mesma palavra aqui em outras versões, que é uma pessoa, né, também negligente, que age com lentidão, preguiçoso, que não se apura naquilo que faz. E eu acho interessante a forma como o Senhor não diz apenas que ele foi um mau servo, no sentido de ter temido o Senhor, de ter olhado para o Senhor de forma errada, mas o Senhor Jesus destaca aqui essa palavra, dizendo que ele foi não apenas um servo mau, mas também negligente, preguiçoso. Se você continuar a leitura, no versículo 30,
ele é chamado de servo inútil. Vamos ler o versículo 30. Diz assim: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você pode repetir isso comigo? Diga: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém tem ideia de que lugar é esse que Jesus está falando? Alguém faz ideia? Irmãos, em toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento, ele menciona muito, né, o inferno como lugar de trevas, de choro, de fogo e de ranger de dentes. Só que aqui Jesus está falando de servos, a quem ele confiou algo, se ausentou, por ocasião da sua vinda prestou contas. Isso tudo é figura do quê? Da história nossa como igreja. O Senhor vem estabelecer seu reino, promete uma segunda vinda. No momento que se ausenta ao Pai, nos comissionou como igreja a trabalhar. E a Bíblia diz que por ocasião da sua volta vai haver prestação de contas. Apocalipse 22, ele diz: eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós não estamos falando de gente, querido, que precisa ser evangelizada. Nós estamos falando de pessoas que dentro do reino de Deus foram chamados de servos. Servos a que ele confiou alguma coisa a fazer. A Bíblia diz de 2 servos que foram chamados de fiéis, que fizeram bem o seu trabalho, que cumpriram a sua missão. O Senhor não exigiu de todos a mesma coisa, ele concedeu os talentos conforme a capacidade de cada um. O talento era um valor monetário, financeiro muito alto, era uma bolada. Hoje, se você for levar em conta o preço da grama da prata, nós estamos falando para cada talento algo perto de R$500.000, para você ter uma ideia. Era muito dinheiro. Então, mesmo aquele que ganhou um, não é a pessoa que você olha e diz isso, coitado, ganhou só um, incapaz. Não. Ele estava recebendo muito dinheiro. Era um investimento alto que o Senhor estava confiando nas mãos dele, dizendo: eu acredito que você pode, que você tem a capacidade de fazer isso. Outro recebe 2, outro recebe 5. Mas a maneira como o Senhor vai tratando cada um não é uma comparação de quem produziu mais, como fosse um campeonato. É a fidelidade que cada um manifesta naquilo que lhe foi confiado. Então, os 2 primeiros são chamados de servos fiéis. O último é chamado de um servo infiel, é chamado de um servo mau. Mas o problema é que o Senhor olha para ele e diz: você é uma pessoa negligente, você é indolente, você é preguiçoso, você não quis botar a mão na massa, você não quis honrar aquilo que eu lhe confiei. E a conversa toda, querido, começa com um confronto. E essa história não termina só com esse camarada não recebendo o galardão. Termina com esse camarada sendo lançado no inferno, por conta de uma desobediência deliberada a uma ordem do seu Senhor. E olhando para tudo isso, querido, eu volto a dizer e repetir, eu entrei num choque muito grande, porque nossa teologia de serviço, ela precisa de uma reforma. A gente tem que repensar isso tudo. Porque nós somos parte de uma geração que, quando falamos de nos envolver com a igreja, querido, nós queremos buscar aquilo que nos interessa. Eu falei isso semana passada e eu vou repetir. Nós, infelizmente, temos tido uma mentalidade de que os cultos são para entretenimento. A gente tem que tornar o programa o melhor possível, e fazer de tudo para agradar o cliente. Essa mentalidade, ela está contaminando a igreja, impedindo a igreja de cumprir o seu papel, o seu propósito, o seu chamado. Se por um lado, querido, Deus está contando conosco como igreja, para que seu reino se estabeleça, para que sua obra seja feita. Por outro lado, Satanás, o adversário das nossas almas, ele vai fazer de tudo para tentar impedir o avanço do reino de Deus. E eu quero lhe garantir, querido, que tudo aquilo que está nos impedindo de cumprir o nosso propósito, quer tenha uma cara boa, quer tenha uma cara mal, não procede de Deus e está sendo bem gerenciado pelo dedo do cão. Eu quero usar as terminologias mais fortes possíveis hoje. De vez em quando alguém pergunta: pastor, parece que algumas mensagens o senhor está tentando tocar o terror. Eu falei: isso mesmo. Grande discernimento seu, E a minha vontade essa noite é a mesma, querido, porque
Desde o momento que eu vi aquela frase, preguiçosos a caminho do inferno, Deus começou a falar comigo a respeito de algumas coisas. E eu quero tentar dividir esse assunto em 3 partes. Primeiro, o problema do preguiçoso normalmente são as desculpas que ele tem para dar. Quando ele chega diante do Senhor e não fez nada, ele enterrou aquilo para não perder. Diz, pelo menos ninguém rouba e eu não fico devendo, eu devolvo o que é dele. O Senhor disse, se você não fosse trabalhar, devia ter deixado o outro fazer isso. O dinheiro podia ter rendido na mão de alguém. Aí ele diz, não, é porque o Senhor é assim, eu vi isso a seu respeito, o Senhor sabe como é. E a conversa toda, querido, ela gira em torno do que? Ela sempre vem mascarada de desculpas. Se você olhar o livro de Provérbios, Provérbios fala muito contra o preguiçoso, fala muito a favor da diligência. Nós precisamos, querido, repensar a questão de trabalho em todas as áreas. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, pastor, o senhor sabe que o trabalho é maldição. Eu falei, pera, que conversa é essa? Não, quando Deus criou o homem no Éden, não precisava trabalhar. Foi depois que o homem pecou que teve que trabalhar com maldição do pecado. Trabalho é maldição. Eu falei, não, querido. A Bíblia diz em Gênesis 2,15 que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Desde o início era o propósito. Porque pecou, a maldição e o juízo liberado foi que agora a terra produziria espinhos, o trabalho ficaria mais difícil e o homem ia ter que suar, o rosto para realmente poder comer do fruto da terra. A maldição não era o trabalho. O trabalho se tornou mais difícil do que deveria. E muitas pessoas, querido, até quando falamos da mentalidade do reino de Deus, elas às vezes não entendem algo. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, com que critério o senhor vai escolher as pessoas que vão trabalhar com você, que vão compor as suas equipes de ministério? Eu falei, um dos primeiros critérios, depois do compromisso com Deus, é claro, é o que eu vejo na Bíblia, que Deus nunca chamou ninguém para fazer nada que não estivesse trabalhando. Olha para a Bíblia, caso por caso, pessoa por pessoa, situação por situação. Cada vez que você vê Deus chamando alguém para fazer alguma coisa, Ele vai tirar essa pessoa de um lugar de trabalho, de serviço. Porque, querido, quem não suou a camisa antes, por qualquer outra coisa, dificilmente vai suar a camisa depois pelo reino de Deus. E a gente já traz uma visão em muitos lugares. Eu estou falando de lugares bem longe, tá, irmão? Ninguém que você conhece, tá bom? Em muitos lugares o camarada tentou de tudo na vida, não deu certo. Ele diz, agora eu vou para o ministério. E a nossa mentalidade, muitas vezes, ela começa corrompida já antes da gente entrar no cenário. Querido, Deus tem uma mentalidade para mim e para você que envolve trabalho. O homem foi estabelecido por Deus com a missão, com o propósito, e tudo aquilo que a igreja recebeu da parte do Senhor desde o início são instruções de trabalho. Ele disse, eles vão pelo mundo inteiro, vão pregar o evangelho a toda criatura. Eu não consigo olhar para Deus, querido, como se eu fosse apenas um servo, um empregado. Eu sei que eu sou filho, eu sei que Ele como Pai me ama, eu não tenho que agradá-lo com o meu trabalho, eu não tenho que tentar ser aceito, porque isso tudo, esses erros têm se tornado parte de muita desculpa que muita gente tem usado. Mas, apesar de tudo isso, é normal, desde os tempos bíblicos, que um pai queira que o filho se interesse por aquilo que ele faz. Você vai ver vários exemplos na Bíblia dos filhos recebendo ordens dos pais para trabalhar, ainda que fossem filhos. Eu comecei a postar no Twitter essa semana algumas dessas frases que eu estava meditando. E quando eu falei que nossa teologia de serviço precisa de reforma, que somos uma geração que busca só o que interessa e se dispõe muito pouco para a obra de Deus, já alguém soltou uma resposta dizendo, eu discordo, nós temos que aprender a descansar em Deus, tem que tirar essa mentalidade de escravo que está sobre a gente. E sabe, querido, as desculpas vão ser sempre as mais espirituais possíveis. Se você vai na Escritura, toda vez que a Bíblia fala de descansar em Deus, está falando do quê? De fé e confiança. Significa que você não vai ficar ansioso, significa que você não vai se preocupar, que você sabe que Deus está no comando. Todo o conceito de descansar no Senhor na Bíblia
é apresentada em relação à fé e confiança, não em relação ao trabalho. Quando a Bíblia fala de obras, Apocalipse 14:3 diz assim: bem-aventurados os mortos que agora dormem no Senhor, para que descansem das suas obras. Quando a Bíblia fala de descansar do trabalho do Senhor, é a hora que você morrer. Miqueias 2:10 diz: não é aqui o vosso descanso. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele: não é aqui o seu descanso. Fala para ele: você vai descansar quando morrer, aleluia. Ou for arrebatado. Pronto, dá uma ponta de esperança para ele. E o problema, querido, é que, de fato, você olha lá para Mateus 21:28. Jesus conta uma parábola de 2 filhos. O pai fala para os 2: vai trabalhar na vinha. O primeiro diz: eu vou, mas não foi. O segundo diz: não vou, mas depois foi, porque se arrependeu. Jesus diz: quem fez a vontade do pai? Todo mundo responde: o segundo, porque ele acabou fazendo o que tinha que ser feito. Agora, normalmente, como nós agimos? Aquele que diz que não vai, não é um bom crente. O que diz que vai, esse sim é um bom crente, mesmo que não vá. Só porque falou que vai, e tem a aparência de que está respondendo a Deus, a gente diz que está fazendo de forma correta. O problema, querido, de quem realmente não quer se envolver, é que dificilmente ele vai dizer: eu não quero me envolver. Eu ouvi um pastor que eu respeito e admiro muito, não é do Brasil, e eu o reconheço como um homem de Deus e uma voz profética para os nossos dias. Mas por causa do exagero que muitas igrejas começaram a praticar, principalmente depois que a visão celular chegou para alguns pastores como se fosse, né, nós vamos multiplicar da noite para o dia e vamos resolver tudo. E isso machucou muita gente, feriu muita gente. Eu vi aquele irmão dizendo que, do jeito que estão pregando, estão confundindo os crentes com formigas. Mas eu me lembrei que o conselho de Provérbios, quando confronta o preguiçoso, Provérbios 6:6, é justamente: vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Dizendo: ó, isso aí é um exemplo, né? É um modelo. Irmãos, eu não estou falando de viver de ativismo. Eu não estou dizendo que nós vamos ser Marta às custas de comprometer o tempo com Deus. Eu sei que você não vai levar para esse lado. Mas a verdade é que nós temos nos acomodado demais e a gente sempre tem uma desculpa para dar. Quando encorajamos irmãos queridos, nós vamos abraçar o desafio do reino. Porque qual é a nossa missão, querido? Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. A gente vive repetindo aqui essa frase: alcançados para alcançar. Nós temos uma responsabilidade, assim como Deus nos resgatou, nos livrou da condenação eterna, de alcançar outros. Se você não consegue, querido, se importar nem com seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, imaginando que muitos deles estão indo para o inferno, você, mesmo não conseguindo sentir nada por eles, você já deve estar precisando de oração por isso. Você deveria, no mínimo, ter a decência de dizer: Jesus, vou fazer por gratidão a você. Já que você pagou um preço tão caro, já que te custou, né, um preço tão elevado, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Mas quando nós começamos a encorajar alguns: olha, você tem que ganhar, você tem que ajudar a cuidar, eu começo a ouvir, talvez essa seja das desculpas que eu mais ouço: não, pastor, o senhor tem que entender o chamado de cada um. O senhor tem que entender os dons de cada um. Irmão, a Bíblia fala de diversidade nos dons, nos ministérios, no chamado. O que é essa diversidade? Que a maneira como vamos cooperar para ganhar e cuidar as pessoas não é necessariamente igual. Mas o fato de que a maneira como tocamos as pessoas e trabalhamos não é igual, não quer dizer que alguém tenha um chamado para não trabalhar. Não existe isso, querido. Não, Deus me chamou para ser um olheiro no corpo de Cristo, só ser do controle de qualidade, ver se os outros estão fazendo tudo direitinho. E ó, pastor, então não, hein? Aliás, é impressionante que quem mais critica, normalmente está no grupo que menos faz. Você pode olhar isso desde o tempo da Bíblia. Mical está lá censurando Davi, que está dançando diante do povo, mas ela está dentro do quarto, olhando da janela, né? Não se envolve com nada. Sabe, querido, nós precisamos permitir que algumas coisas mudem. Outro dia um irmão falou assim para mim: pastor, o senhor precisa entender que eu não tenho tempo. Eu falei: irmão, eu justamente entendo que você não tem tempo, e é isso que me preocupa. Porque quando você olha lá para o livro de Êxodo, e você vê Moisés chegando a Faraó dizendo: deixa meu povo ir para que me adore. O Faraó diz: esse povo deve estar ocioso demais. Eram escravos que ralavam só.
Mas ele diz, devem estar ociosos demais para estar pensando em adorar a Deus. Vamos encher eles de serviço, para que eles não tenham tempo de pensar nisso. Irmão, essa é uma das estratégias mais antigas que Satanás usa. Agora, o que nós como igreja precisamos entender e repensar. Nós não viemos pegar a parte do reino de Deus que nós queremos. Eu vou para a igreja ver se eu resolvo meus problemas. Eu vou para a igreja ver se eu salvo meu casamento. Eu vou para a igreja ver se eu consigo pagar minhas dívidas e prosperar. Eu vou para a igreja ver se eu consigo a cura, né, minha ou de alguém da família. Querido, Deus sabe essas coisas todas. Mas nenhum de nós deveria estar se envolvendo com Deus por causa disso. Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele está dizendo? Você vai relacionar comigo, o reino tem que ser a coisa mais importante da sua vida. De modo que, se eu fosse um camarada que antes de converter, vivesse de um negócio, alguns não vão considerar um negócio por ser ilícito, vivesse do negócio do tráfico de drogas, ao me converter porque o reino vem em primeiro lugar, eu preciso mudar de ramo. Você concorda comigo? Hã? Se eu fosse um cafetão gerenciando garotas de programa e eu me converti, eu tenho que mudar de ramo. Sabe, irmãos, quando o reino entra, algumas coisas na nossa vida vai ter que mudar. Agora, mesmo que eu não tenha trabalhado com o tráfico de drogas, nem como cafetão, se ao entrar no reino, aquilo que eu faço que é lícito, que é justo, abençoado, não me permite corresponder nunca com o chamado de Deus para fazer coisa nenhuma, talvez eu também precise mudar de ramo, ou mudar o meu padrão de vida, ou mudar o quanto eu ganho. Mas, querido, é impossível a gente continuar usando essa desculpa de dizer eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. A nossa vida nessa terra, querido, é curtinha demais. Se você comparar isso com a eternidade, então nem se fala. E todo o restante, da forma como nós vamos viver o resto da eternidade, depende de como nós aproveitamos esse tempo para fazer ou não a obra de Deus. Só que o problema, querido, de quando nós não queremos entrar mesmo na pegada, dizer eu vou botar a mão na massa, eu vou arregaçar as mangas, eu vou trabalhar, eu quero fazer algo para Deus, é que a gente sempre vai ficar mascarando isso com desculpa. Particularmente, eu não quero tentar ficar falando das desculpas, senão a gente vira a noite e não acaba. Mas eu gostaria, querido, que você tivesse a coragem de olhar para você mesmo, para o seu coração e se perguntar. Eu estou fazendo, e eu não estou aqui, querido, dizendo que se você não está fazendo algo específico, você não está fazendo nada para Deus. Não leia dessa forma. Porque tem muita gente que nós lançamos alguns desafios para fazer algumas coisas e disseram, olha, eu não tenho como fazer isso. Mas eles estão frutificando de outras formas. Então, eu não estou falando, querido, sobre nada específico e nem sobre o modelo de pequeno grupo da nossa igreja. A questão é, eu realmente entendo o que Deus me chamou para ser. Nos primeiros anos como igreja, querido, eu creio que nós cometemos um grande erro. Eu cometi esse grande erro. As palavras proféticas debaixo da qual a nossa igreja nasceu, desde o início, Deus dizia, eu vou fazer de vocês uma caverna de adulão. Irmão, a gente ouvia isso de gente, tudo quanto é canto do Brasil, de fora do Brasil, quem conhecia, quem não conhecia, era assim, chegava a cansar ouvir essas coisas. Mas a gente sabia que era o propósito de Deus, e o Senhor disse, vou trazer muita gente ferida. Assim como Davi se fez chefe lá dos levianos, dos amargurados de espíritos, endividados, tudo gente que estava fugindo dos seus problemas. O Senhor diz, vou trazer gente boa para vocês. Alguns se ofendem quando a gente fala aí, diz, pastor, eu estou melhorzinho que os outros. Eu digo, só Deus sabe. Mas, quando isso começou a acontecer, o que a gente dizia, não vamos botar ninguém para trabalhar. Nós temos que só se sarar. Agora, irmão, pensa numa ferida eterna, que não quer sarar nunca. Vai 1 ano, vai 2 anos. Não, pastor, a gente tem que continuar sarando, a gente tem que continuar aqui, banhando no bálsamo de Gileade. E depois do 3º ano, o Senhor começou a me confrontar. Ele disse, por que eu botei aquela turma toda com Davi? Irmão, eles se tornaram, no convívio com Davi, com o fluir da presença de Deus na vida de Davi, eles se tornaram os valentes de Davi, um dos maiores exércitos, não só que Israel teve, mas que toda a história jamais conheceu. Um exército de vitória, de conquista, porque qual é o propósito de Deus com uma caverna de adulão, querido? É transformar gente ferida em excelentes guerreiros. A visão final de Deus é sempre te restaurar, não só por restaurar, mas para te alistar num exército.
A visão do livro de Ezequiel 37, capítulo 37, do Vale de Ossos Secos, nos mostra o que Deus pode fazer por qualquer um. Querido, não tem pessoa nessa terra, não importa o estado que veio, que não tem a possibilidade de ser mudado ou transformado por Deus. Não existe. E nós precisamos acreditar nas pessoas. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele disse, antes conhecemos desse modo, já não é mais dessa forma que conhecemos. Nós precisamos aprender a olhar nos outros e enxergar o depósito de Deus, as promessas de Deus, saber que Deus acredita em cada um de nós. Paulo diz a Timóteo, quando você for repreender alguém, repreenda na expectativa de que Deus conceda o arrependimento. Às vezes nós confrontamos pessoas só para dizer, aí Deus, eu confrontei, ele teve a chance, não aproveitou. Paulo diz, não, faça isso crendo, aplique fé em cima das pessoas. E sabe, irmão, se você pensa que vai desanimar minha fé, não vai. Tem muita fé, eu continuo acreditando em você, mesmo se você estiver dando desculpa. Mas eu quero te salvar antes do final da história. Porque o final da história, querido, mostra um preguiçoso que não fez o que tinha que fazer, sendo lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer isso. Porque quando você vai além das desculpas, você percebe que a conversa toda gira em torno de um cerne. O cerne da conversa é obediência. Quando Paulo recebe o chamado para o ministério, anos depois, ele está diante do rei Agripa, e ele diz em Atos 26, acho que 19, ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. O que ele está entendendo? Se Deus um dia me mandou fazer algo, e eu não tivesse feito o que Deus mandou, eu estaria sendo desobediente. Ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. O cerne aqui da questão, que ele deu uma questão de obediência. E eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, diz, nenhum de nós tem opção. Tem que obedecer o mandamento de Deus e pronto. Pensa comigo, querido. Se a gente prega que tem que obedecer o mandamento de Deus e andar em santidade, independente do que queira ou sinta, por que na hora que estamos falando do mandamento do trabalho, a gente relativiza esse mandamento? Deus disse para eu não adulterar. Eu sei que eu não posso adulterar. Se eu fizer isso é pecado, é desobediência. Deus disse para não matar. Eu sei que eu não posso matar. Se eu fizer isso é pecado, eu estou desobedecendo a Ele. A lista continua. Mas Deus disse para trabalhar. Mas se eu não trabalhar, não é pecado. Não é desobediência. E a gente sempre vai ter uma desculpa para dar. O confronto, querido, que Deus começou a trazer ao meu coração, e eu quero tentar assim com muito carinho, com muito jeitinho te ajudar. Outro dia um irmão falou, não, o nosso trabalho não pode ser baseado no temor. Eu falei, querido, eu concordo que se você vai trabalhar só por causa de medo, a coisa está complicada. Jesus pergunta para o apóstolo Pedro, lá no Evangelho de João 21, capítulo 21, de 15 ao 17, se você estiver anotando disso, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo que tudo aquilo que nós vamos fazer, querido, no reino, é por causa do amor que nós temos a Ele. Você pode dizer amém? Agora, se eu não tiver amor suficiente para dizer eu desejo atender o que Ele está me pedindo, eu tenho que, no mínimo, saber que minha desobediência tem um custo e um preço muito alto. E nós não podemos brincar com isso. Eu fico olhando para essa questão de obediência e eu fico tentando entender, querido, como alguns de nós olhamos. Pegar o exemplo do próprio Paulo. Pensa num camarada que trabalhou, que correu, que fez acontecer. O apóstolo Paulo diz assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Alguns entendem quando ele está falando isso, ele está dizendo, se fizer uma lista, Paulo é o primeiro no ranking. Os outros vêm abaixo dele. Outros entendem que Paulo está dizendo, você pode pegar todos os outros apóstolos juntos e eles não fizeram o que eu fiz. Agora, irmão, se o destino eterno de pessoas depende de alguma forma do meio do seu despertamento, de nós fazermos alguma coisa, eu não sei você, querido, mas eu quero entender que essa missão é mais séria do que qualquer outra coisa na vida.
Em Atos 20 e 24, Paulo diz assim: nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo, a missão que Deus me deu é mais importante que minha vida. O propósito para o qual eu fui chamado é mais importante que a minha própria vida. E Paulo disse, se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer por isso, mas eu vou corresponder ao chamado de Deus. Por quê? Paulo está dizendo, isso foi uma ordem, foi uma comissão que me foi dada. Eu acredito que à medida que essas verdades vão entrando no nosso coração, a gente precisa entender quais são as consequências do trabalho ou da falta do trabalho em relação às coisas de Deus. Abra comigo em Mateus no capítulo 21, volta um pouquinho aí, Mateus capítulo 21. Olha comigo para o versículo, a partir do versículo 33 até o 43. Jesus diz assim, atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Olha a resposta, 41. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. O 45 diz assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, Jesus está falando do dono de uma vinha que foi entregue a um grupo de lavradores, depois a outro. E na hora de interpretar a parábola, ele diz, vos será tirado o reino de Deus e dado a um outro povo. Com quem que Jesus está falando? A Bíblia diz que os judeus entenderam que era a respeito deles. A vinha, Jesus chama de o reino de Deus. Então, o dono da vinha é Deus. Deus concedeu o seu reino na mão de um povo, Israel, através de uma aliança que ele fez com Abraão. Israel nunca correspondeu com Deus em entregar os frutos como deveria. Ele envia seus servos, os profetas, cobrar o fruto que eles deveriam entregar. Eles matam um, apedrejam outro, espancam outro. Quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Aí ele diz o que iriam fazer com ele. Deus diz, não, eu vou mandar meu filho. Quem sabe meu filho respeita. Eles o mataram. Jesus diz, o que ele vai fazer com essa turma? Vai tirar o que colocou na mão deles para dar para outro. Isso fala da igreja dos gentios, é onde nós entramos na história. Eu creio, querido, nós nascemos debaixo de uma palavra de bênção, porque ele diz, esses no devido tempo vão entregar os frutos, nós vamos cumprir a missão e a obra que Deus confiou a ser feita, amém? Mas durante muito tempo eu pensava que a frase, fará perecer horrivelmente esses maus, era só porque eles tinham matado Jesus. Mas a conversa, querido, não está dizendo que eles merecem ser punidos porque mataram o filho ou espancaram os profetas. Eles merecem ser punidos porque eles não trabalharam como deveriam. Essa visão se sustenta na Bíblia. Vai comigo para João capítulo 15. O capítulo da frutificação na Bíblia. Nós falamos na outra semana sobre a videira verdadeira. Olha comigo o versículo 2 e o 6 em especial. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo
que estando em mim, ele está falando de um crente, estando em mim, não der fruto, o que Deus faz? Ele corta, diga comigo, todo ramo que estando em Jesus não der fruto, o Pai corta. Agora olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, secará, e o apanham e o lançam onde? No fogo e o queimam. Nesse texto de João 15, querido, o contexto não é matar o Filho de Deus, nem apedrejar o profeta. É simplesmente não dar fruto. Ele diz, o ramo que não dá fruto está fazendo o que na árvore? Não tem utilidade alguma. Vai ser cortado. Quando for cortado, vai se secar e, por fim, vai ser lançado no fogo. E eu comecei a achar essa visão muito forte das consequências de não trabalhar. Porque sabe, querido, sempre tem gente que está no meio de quem quer trabalhar para o Senhor, mas ele não quer fazer muito. Em Jeremias 48, acho que 40, dá uma conferida para mim. A Bíblia diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aí o texto diz assim, maldito aquele que vedar a sua espada do sangue. Se você olhar o contexto, Deus estava dizendo que ele iria levantar um exército para executar juízo. Mas ele diz assim, falando agora dos soldados do exército, maldito o que fizer a minha obra relaxadamente. Maldito o que vedar a sua espada do sangue. Que Deus estava dizendo, se você sair para a guerra, mas não sujar a sua espada no sangue. Irmãos, eu, graças a Deus, desde os 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu nunca mais briguei com ninguém. Graças a Deus. Antes dos 15 isso aconteceu um pouquinho, não muito. Você sabe o que eu achava engraçado? É quando dava as brigas, na época a gente não usava a terminologia gangue, como alguns usam, a gente diz de bairro. Né? E às vezes dentro do bairro tinha cada um a turma, a sua rua. Quando sempre dava alguma briga na escola, na rua, de um grupo contra o outro, sempre tinha um espertinho no meio que não fazia nada. É 48:10? Então, os homens passaram por isso, deve ter conhecido algum camarada desse jeito. A hora que a confusão começa, ele empurra, ele grita, ele fala, ele não põe a mão em ninguém, ninguém põe a mão nele, mas está lá no fim, pá, quebramos tudo, o cara não fez nada. Quando Deus diz, maldito que vedar a sua espada no sangue, eu sempre lembro de uns amigos dessa época, que era daqueles do cara, ele está em tudo, ele está, mas não fez nada, no fim da conta não fez nada. E muitas vezes em relação, querido, às coisas de Deus, a gente está lá, a gente está junto, a gente anima, é isso aí, vamos. Mas no fim, você não sujou a espada, o sangue de nenhum inimigo, você não fez, foi nada. E o que nós precisamos entender, querido, que Deus não está tentando aterrorizar você para o trabalho, mas Ele quer tornar cada um de nós consciente de quais são as consequências. Em 1 Coríntios 3, abre comigo que eu quero que você pense isso. Que eu dizia, Deus, se a gente tiver que trabalhar, for obrigado a trabalhar e não trabalhar, o Senhor tratou a gente como escravo. Se o Senhor for mandar a gente para o inferno por não trabalhar, o Senhor tratou a gente como escravo. Isso durante muito tempo foi um choque. Por isso que eu digo, nós temos que repensar a nossa teologia de serviço. Na verdade, querido, não é isso. O que está em questão não é ser punido por não trabalhar. É ser punido por desobedecer. Se Deus manda você andar em amor, você não anda em amor, você está em desobediência. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós pecamos, querido, não só porque fazemos coisas erradas, mas até porque deixamos de fazer coisa certa. E tudo aquilo que é pecado e que é desobediência vai atrair punição. A punição não é por não trabalhar. O não trabalhar é uma manifestação de rebeldia e desobediência a uma comissão clara que o Senhor deu. Em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12, Paulo diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia está falando do dia vindouro do Senhor, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que Jesus edificou, esse receberá galardão, recompensa.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. A gente diz que alguns vão entrar na glória sapecado de fogo, sem nenhum galardão, mas vão entrar. Então a Bíblia diz, veja como você vai trabalhar. O como trabalha, que ele determina se vai ter galardão ou não. Alguns, sobre o fundamento que é Cristo, estão construindo lá um prédio de ouro. Ele está fazendo da vida dele uma vida de serviço maravilhosa para o Senhor. Outros estão construindo um barraco de madeira, cobrindo com feno, com palha. A hora que vier o fogo, o de ouro e pedra preciosa vai aguentar. A hora que vier o fogo, o de madeira, feno e palha não vai aguentar. Então quem está fazendo a obra do ministério mal feita, a Bíblia diz, o fogo vai trazer isso à tona. No entanto, ele vai ser salvo, mesmo sem galardão, sapecado de fogo, mas vai ser salvo. Então Deus não está dizendo o seguinte, olha, se no fim não sobrou trabalho, eu te jogo no inferno. Não é isso. Porque alguns no fim não sobrou trabalho e ele entra. Ele não merece galardão porque ele não fez direito, mas ele não será lançado no inferno porque ele não desobedeceu. Ele fez alguma coisa, ainda que de madeira, fogo, né, que não aguentou fogo, mas ele fez alguma coisa. Então essa pessoa deixa de ter galardão, mas ela não sofre condenação eterna. Porque ainda que não tenha feito da melhor forma possível, a ponto de Deus honrar, Deus vai olhar e diz, pelo menos fez. Eu quero te dizer, querido, que é melhor entraçar pecado pelo fogo, fazendo alguma coisa, mas por um fogo que te salva e deixa lá, do que o outro fogo eterno, porque você desobedeceu, emborrou e diz, não vou fazer nada. Agora, melhor do que entrar a pecado pelo fogo, é que a sua obra seja bem feita, e que você tenha uma recompensa eterna. Você pode dizer amém? Outro dia um irmão falou, pastor, eu te vejo correndo pelas coisas do reino de Deus, eu admiro como você não tem ambição nenhuma. Eu falei, não, irmão, nós só temos uma ambição diferente. Falei, enquanto você está querendo enriquecer aqui, eu estou enriquecendo lá de lá. Né? Mas sabe, nós podemos visar a recompensa. Deus avisou que tinha recompensa antes, por algum motivo. Tem que ter alguma psicologia nisso. E nós precisamos trabalhar para fazer da melhor forma, mas nós precisamos entender, querido, o que é essa condenação. Recusar a fazer o que Deus estabeleceu, querido, é desobediência, é rebeldia deliberada. O que Jesus nos mandou fazer como igreja? Ele não diz, olha, vocês juntam para ter canções maravilhosas, vocês tenham reuniões assim, que vocês saiam muito felizes. Ele diz, vocês vão ganhar as nações. Eu comissiono vocês a serem a extensão do que eu comecei, a terminarem o trabalho que eu comecei. E eu volto a dizer, eu falei isso semana passada, alguns ficam apavorados porque ele acha que ele tem que ganhar todo mundo. Não, quer dizer, não tem que ganhar a cidade inteira, mas tem que fazer um pouquinho. A gente tem que ganhar um ou outro e cuidar bem dele. Se cada um fizer isso, querido, nós vamos alcançar muita gente para o Senhor. Agora, isso não é só eu não tenho vontade. Outro dia eu falei com um irmão, querido, nós estamos precisando de... Não, eu não gosto disso. Aí aquela, não, também não gosto disso. Eu falei, irmão, quem disse que você tem que fazer o que você gosta? Sabe, a maioria de nós, querido, gosta de fazer nada. E é por isso que a igreja está desse jeito. Mas nós precisamos permitir, querido, que Deus traga ao nosso coração entendimento. Trabalho e serviço do Senhor. Eu não estou falando dessas coisas que nós fazemos dentro da reunião, mas principalmente daquilo que nós deveríamos fazer do lado de fora. Quando você sabe, tem conhecimento que um irmão está passando um momento difícil, e você separa um minutinho para ligar para ele, e para dizer, eu vou interceder pela sua vida, eu quero te abençoar, eu quero te encorajar. Sabe, irmão, às vezes é uma coisinha desse tamanho. Os irmãos estavam me testemunhando outro dia de um irmão que ele falou, a coisa estava tão feia, que eu tinha decidido, ia me jogar na frente de um carro. Na hora que eu ia, o telefone tocou. Era um irmão da igreja que no meio do trabalho deu um desespero nele de ligar. Você está bem, cara? Não estou bem. Eu falei, não, não vai não, em nome de Jesus. E graças a Deus o Senhor interviu por causa de um telefonema. Sabe, querido, eu não estou dizendo para você, olha, vamos largar tudo que nós fazemos, viver debaixo da ponte, né, como mendigos para o Senhor, usando todo o nosso tempo, né, só para as coisas do reino, não é nada disso. A verdade, querido, é que a gente não quer dar 1, 2, 3, 5% para o reino de Deus. Agora, sabe o que me deixa envergonhado, querido? É quando a gente volta de um lugar como o Egito, onde tivemos agora,
E você descobre por que o Islã avança tão depressa. Eu já repeti isso aqui, mas eu vou falar muito. Quando algum deles se converte ao Islã, ele não vai adaptar o que ele quer do Islã à vida dele. Ou ele entra naquilo tudo ou não entra. É assim que funciona. Então é a vida dele que vai se adaptar ao Islã e não o contrário. O problema é que a gente se converte sem a mensagem completa do Evangelho. O grande erro que ele começou dos pregadores, vem para Jesus, ele vai resolver os seus problemas, ele resolve, irmão. Mas o maior problema não é só falta de dinheiro, é só falta de caráter. O maior problema não é as brigas dentro de casa, é a falta de ser governado pelo senhorio de Cristo. E nós muitas vezes tentamos resolver algo superficial. Quando eu falo assim, a sua falta de caráter é sempre de outro que você conhece, tá, irmão? É claro que não era da sua que eu estava falando. E nós deixamos o trabalho, querido, de Deus muito limitado em nós, e depois a gente nem sabe reproduzir isso para outros. Se a gente se importasse um pouquinho mais com cada pessoa perto. Pastor, eu tentei pregar, ele não me ouve. Tá bom, querido. Seu pai, sua mãe, seu amigo do trabalho, seu vizinho não te ouve. Fecha a boca. Bota o joelho no chão. Começa a interceder continuamente por essa pessoa. E espera para ver o que vai acontecer. Mas a maioria, falei, não quis, paciência. Imagine se fosse você, querido, indo para o inferno, alguém disse, eu falei, ele não quis. E se fosse com você? Então nós precisamos nos tornar conscientes da missão, porque se você não fizer direito, e entrar lá sem galardão, pelo menos você não vai ser condenado. Mas se não fizer nada, irmão, eu quero te dizer, isso é pecado, e é um pecado que vai trazer condenação eterna sobre as nossas vidas. A gente tem sido, querido, muito desleixado com as coisas do Senhor. Generalizando, a gente poderia estar fazendo um pouquinho mais. E a gente pode passar o resto da vida dando desculpa. Ou a gente pode dizer, não, eu vou amar tanto o Senhor, eu vou amar tanto o reino de Deus, eu vou realmente entender que nossa vida aqui é passageira e transitória, e eu vou botar a mão na massa, eu vou lutar pelas pessoas. Tem gente que você vai ganhar para o Senhor, que talvez de outra cidade, não vai congregar com a gente. Nós não estamos tentando aumentar o nosso rebanho. Nós queremos engrossar as fileiras do céu, nós queremos esvaziar o inferno, você entende isso? Então, nós precisamos, querido, permitir. Eu creio que nós vamos entrar em 2011 debaixo de muita ministração, algumas vezes confronto, outras de encorajamento, mas tentando resgatar, querido, a necessidade que a gente compreenda esse nosso papel. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos alguns meses atrás, com o próprio presbitério. E os próprios pastores disseram, enquanto a gente conversava, eles disseram para mim, Luciano, a gente não aguenta seu pique. Se tiver que ser no seu ritmo uma hora, vai ter muita gente espanando. E eu acredito, querido, que é só à medida que o tempo vai passando e a nossa experiência com Deus, eu gostei muito da honestidade deles, à medida que a luz vai crescendo, que algumas coisas, elas vão mudar dentro de nós. A expectativa do meu coração, querido, não é de que ninguém tenha que fazer as coisas no ritmo que eu faço, na intensidade que eu faço. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que era para eu ter morrido. Se as coisas seguissem só o curso natural, sem uma intervenção de Deus, eu tinha sumido desse cenário há muito tempo. E desde que Deus guardou e poupou a minha vida, eu passei a me sentir muito mais em dívida com Ele. Porque eu sabia que a razão principal pela qual Deus me poupou não era apenas o amor dele por mim, era o amor dele pelos outros. Eu era solteiro, irmão. Não tinha família, não tinha mulher e filhos ainda. Eu sei que meus pais sofreriam no início, mas teriam consolo. Se eu tivesse morrido, eu estaria lá com ele. É o grande desejo de todo crente. Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu brinquei, tem hora que a gente não pode nem pensar demais no céu, senão você quer abortar as coisas aqui antes.
Mas Paulo dizia aos Filipenses: por causa de vocês, eu vou ficar um pouco mais. Por causa do fruto do trabalho, eu vou ficar mais. Ele diz: eu estou em aperto, eu não sei o que decidir. Não sei se eu vou, se eu fico mais. Ele diz: por causa de vocês eu fico. Eu entendi, querido, que Deus não poupou minha vida. E normalmente é assim que a gente olha para esse tipo de milagre. Ele me amou. Se não fosse por amor a mim, Ele tinha me levado para estar perto dEle. Eu entendi que naquele dia Ele estava dizendo: filho, antes de passar o resto da eternidade comigo, eu quero que você possa chegar não de mãos vazias, mas trazendo muitos frutos, honrando a oportunidade que eu te dei. E à medida que essa luz vai crescendo, querido, ela te incendeia cada vez mais. Não tem como, né? Eu não posso imaginar eu viver, né, sem essa paixão por ministério. E quando as pessoas às vezes veem essa correria, a gente tentando ajudar tanto pastor, tocar tanta igreja, fazer tanta coisa, alguns acham que a gente não desanima. Irmão, já desanimei muitas vezes. Meu primeiro ano de pastorado, eu fiz a mala para ir embora da cidade várias vezes. Mas na primeira vez que eu fiz, o Senhor me perguntou: você não ama esse povo para sacrificar por eles? Eu falei: não amo não. O que eu amava deu para vir até aqui. Daqui para frente não amo mais. Ele diz: você me ama? Eu falei: você sim, eles não. Ele diz: então faça por amor a mim, porque eu os amo. Eu morri por eles. Eu dei minha vida por eles. A vontade era dizer para ele: apelou, hein? Mas funcionou, irmão, porque cada vez que eu pensei em pegar aquela mala depois, eu lembrava daquilo. Até hoje, querido, às vezes é difícil. Eu cheguei agora à tarde em Roraima, amanhã cedo estou embarcando para Palmas. Não vejo a hora de encontrar meus filhos na quinta-feira lá em Santarém. Às vezes eu pego o carro, eu vou para o aeroporto, eu entro no avião chorando, querido. Não é o tipo de coisa que você toda hora está feliz porque está fazendo. O seu espírito está realizado, está na vontade de Deus. Mas às vezes a sua alma geme. Se existe uma coisa, querido, que não me deixa parar, é o amor pelo Senhor. Se tem algo que quando eu reúno com meus filhos, a gente sempre está revendo a agenda junto. Eu digo para eles: vocês são mais importantes que os outros, eu nunca vou botar os outros na frente de vocês. Eles às vezes dizem: não, pai, nós queremos que o senhor vá para tal país. Ganham as 5 almas pensando em mim, outras 5 na lista. Sabe, querido, isso não deve ser uma opressão. Vai haver momentos de dificuldade, claro que vai. Mas à medida que a gente se deixa ser tomado por essa paixão, eu creio que nós podemos chegar ao ponto de dizer como Paulo: em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Agora, eu não estou tentando botar ninguém, querido, nem a equipe pastoral, no ritmo que eu vivo hoje. Porque isso é o que aconteceu 20 anos depois. Mas eu queria pelo menos conseguir te ajudar a fazer um pouquinho mais. E quando você estiver fazendo, querido, mesmo que ainda não é muito, eu não quero que você tenha a culpa de não fazer muito. Eu quero que você sinta alegria de dizer: não, eu estou me libertando, eu vou chegar lá. Ou se você diga: pastor, nesse momento eu estou incapacitado, impossibilitado de fazer qualquer coisa, mas pelo menos eu aceito o desafio. Eu quero me deixar ser trabalhado a longo prazo. Eu quero me deixar ser sarado, encorajado, treinado. O importante, querido, é que você não feche o coração com as desculpas. Porque quando a gente fica se escondendo atrás delas, é complicado. Eu tenho olhado para alguns irmãos e digo: cara, eu tenho paciência. Eu espero por você 1, 2, 3, 5 anos. Digo: mas uma hora você vai ter que se mexer. Uma hora a gente tem que despertar. Há um chamado, querido, do coração de Deus, para que a gente cumpra esse propósito e essa missão. Eu um dia vou estar diante dele e vou responder, querido, não só pelo que fiz, por aquilo que eu pessoalmente fiz, mas se como líder nós mobilizamos vocês ou não a cumprir o chamado. E o dia que estiver lá, querido, eu quero me alegrar com você. Não quero que a gente chore junto, não. Eu quero que a gente faça festa dizendo: valeu a pena. Valeu a pena diminuir 2 horas de trabalho por semana para dizer: eu vou cuidar de pessoas, eu vou estar envolvido numa célula, eu vou ir atrás de gente para evangelizar. Eu vou, pastor, sou ruim demais de evangelizar, até que vocês me treinem nisso, eu vou cuidar dos novos, eu vou encorajá-los. Sabe, querido, nós podemos fazer mais. Só que tem coisa que a gente sempre fica esperando: não, uma hora o avivamento vai vir e todo mundo se mexe. Não, querido, nós vamos provocar isso. Não é o avivamento que vai vir, nós vamos gerá-lo. Nós
vamos provocar isso. Eu quero te encorajar e te desafiar em nome de Jesus. Eu não quero que você saia daqui debaixo de culpa, condenação. A advertência, querido, dos preguiçosos a caminho do inferno é para que a gente mude essa rota e diga: eu não vou ser preguiçoso, eu não vou ser indolente, eu não vou ser negligente. Há tantas formas de tocar pessoas. Muitas vezes eu tenho tocado pessoas, nem me deixaram evangelizar. O camarada disse: você não vai falar de Jesus para mim, tá bom. Posso ser seu amigo, posso te abençoar de outra forma. E sabe, querido, muitas vezes o nosso problema é que a gente não pensa a longo prazo. A gente não está lutando a longo prazo em favor das pessoas. A gente é muito imediatista. Eu quero te convidar a orar nessa noite e dizer: Deus, eu quero ter um coração como o seu. Eu quero me importar com as pessoas. Querido, a gente não quer trabalhar para construir um clube, para edificar o nome de uma igreja. Deus sabe que a gente está nem aí com isso. Esse dia um irmão falou para mim: pastor, o senhor tem plano de mudar o nome da igreja um dia? Eu falei: plano não tem, irmão, mas não duvida. Não duvide de nós fazer uma loucura uma hora dessa. Juntar com outros e dizer: nós queremos viver o reino. Eu falei: não duvida não. Porque o que nós queremos, querido, é de fato ver o reino de Deus sendo estabelecido. Agora, eu acredito que Deus tem trazido você a este lugar para fazer de você parte de um exército. Você não precisa sair ainda que nem na visão de Ezequiel, só o osso arrastando pelo chão sozinho, seco. Mas nós podemos permitir que Deus junte cada osso ao seu osso, faça crescer os nervos, a carne, cubra de pele e por fim nos encha do seu espírito, para que a gente seja um grande exército para o Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós precisamos tanto da Tua graça. Nós te agradecemos pela forma como, de uma maneira tão amorosa, tão insistente, o Senhor continua lutando por cada um de nós. O Senhor continua nos cercando para que a gente possa cumprir o Teu chamado e o Teu propósito. E mesmo quando somos negligentes, indolentes, e mesmo quando o Senhor tem que nos advertir do perigo disso, o Senhor não faz como uma sentença estabelecida. O Senhor nos mostra que é possível mudar isso. E eu quero declarar em nome de Jesus: nós vamos mudar isso. Essa não será a história das nossas vidas. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus levantados como parte de um grande exército de conquista, ó Deus, para cumprir a Tua obra e o Teu propósito. E nós clamamos por isso nessa noite. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos, a semelhança de Isaías, ouvir o Teu clamor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Queremos responder de forma positiva. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu suplico a Tua graça sobre nós nessa noite. Eu suplico um entendimento que seja libertador. Nós queremos parar de nos esconder atrás de desculpas. Nós queremos, ó Deus, assumir, temos falhado, mas queremos andar em obediência. Queremos não só obedecer, queremos ser incendiados pela paixão do Senhor nos nossos corações, para fazermos com dedicação, com vontade. Pai, eu clamo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos. Derrama sobre nós Tua graça. Age em nós pelo Teu Espírito Santo. Que nós queremos ser esse exército. Nós queremos ser os homens e mulheres que vão fazer diferença. Que não vão ter uma existência desperdiçada, inútil nessa terra. Nós queremos ser parte daqueles que vão tocar e mudar toda uma geração. E nós clamamos por isso: ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. Eu acredito que eu tinha uns 15, 16 anos. Se eu estiver errado, chegando talvez a 17. E eu li um livro nessa época, então há mais de
mais ou menos 20 anos atrás. Um livro de um pregador muito abençoado, respeitado, chamado Myles Munroe. O livro falava a respeito do potencial de cada um. E ele começou o livro com uma frase tão chocante. Ele dizia assim: os maiores depósitos de riqueza do planeta não são os poços de petróleo do Kuwait, era o exemplo da época. Não são as minas de diamante da África. E ele foi mencionando todas as riquezas naturais conhecidíssimas na Terra. E dizia: os maiores depósitos de riqueza, na verdade, pode ser encontrado talvez perto da sua casa, em algum cemitério, onde muitas pessoas foram sepultadas e levaram com elas dons e habilidades que nunca foram usados, projetos que nunca saíram da prancheta, sonhos que nunca se materializaram. E eu comecei a acrescentar a lista, querido, tudo aquilo que Deus investiu em nós. Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo querido, ele diz: olha, não seja negligente para com o dom que é em ti. Até essa turma que estava nativa, irmão, tinha que se encorajar. Imagina nós. O meu clamor, a minha oração, é que você não leve todo esse bom depósito de Deus com você sem ter usado isso. O problema de muitos de nós é que a gente não consegue acreditar no que Deus colocou em nós. A gente nem sabe o que tem. E a única forma que ele descobriu o que tem é às vezes no susto. Ele contou uma história naquele livro e eu tinha vivido algo bem semelhante. Eu um dia na escola, antes de ser cheio do Espírito Santo, resolvi matar uma aula, como a gente dizia lá, aqui acho que descabular uma aula. E nós pulamos o muro da escola com um terreno enorme do lado. Só que, irmãos, aquele muro da escola não era nem vigiado pelos supervisores, os monitores da escola, porque ele tinha sido todo cercado por uma construtora para levantar um condomínio de prédios. E o zelador cuidava daquilo, tinha um pastor alemão enorme. Eu não lembro o nome do bicho, mas quando ele gritava isca, eu acho que era lobo, isca, lobo, irmão, aquele cachorro vinha que nem um doido. Então a escola nem vigiava. Um dia nós olhamos o velhinho e o cachorro longe, e a gente diz: dá para escapar, vamos naquele negócio. Em 3, pulamos o muro, mas tinha um trecho longo para correr até a cerca. Enquanto nós estamos correndo, o cara grita: isca, lobo. E a gente vê aquele pastor alemão subir no terreno correndo. 2 deles viraram já de volta para pular o muro para dentro da escola. O cachorro virou para o lado deles. Eu falei: eu vou para o outro lado. Só que eles estavam mais perto do muro do que eu da cerca. E quando eles subiram, o cachorro conseguiu pegar ele do jeito que bateu no muro, ele virou para o meu lado. Irmãos, eu corria muito. Eu, assim, dificilmente perdi uma competição, mas aquele cachorro era muito rápido. Ele foi crescendo atrás de mim. Quando eu cheguei perto da cerca, era todo arame farpado. Para abaixar, esticar aquilo, irmão, eu ia levar uma mordida, eu ia. Eu sabia que eu ia, ou várias. Eu não pensei 2 vezes, irmão. Eu simplesmente dei um peixinho, pulei por cima daquilo, até hoje não sei como. Caí rolando do lado de lá, com as pernas bambas, saí correndo depois de uma quadra que eu olhei que o cachorro não tinha passado. Depois daquilo, todo o acampamento da igreja, eu ganhava de todo mundo. A gente tinha uma brincadeira na piscina na hora de mergulhar, que conseguia pular mais alto. Porque eu aprendi a manha, querido, no susto. Você passa o peito e puxa as pernas. Eu posso te dizer que muita coisa na vida é assim, querido. Quando você vai ser pai, primeira vez, a gente fica morrendo de medo. Os que são pais sabem. Será que eu vou fazer isso direito? Será que eu consigo? Será que... Mas aquilo, a própria atividade mostra que você pode, que existe algo dentro de você. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, que nós não vamos descobrir só o que a gente pode. Nós vamos descobrir que é um Deus que nos capacita. É um Deus que nos fortalece. Querido, não deixe ninguém fazer você acreditar que você é irrelevante no reino de Deus. Existem coisas que só você pode fazer. Só você pode contribuir. Eu creio que em 2011 nós podemos dar as mãos e dizer: pastor, não é para o nosso clube ganhar glamour, fama, prestígio. Por misericórdia as pessoas têm que ser alcançadas. Mas nós vamos trabalhar, nós vamos servir o Senhor.
Vamos começar devagarzinho, se for preciso, mas vamos fazer alguma coisa a mais. Você recebe esse desafio em nome de Jesus. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.